Mateus 19. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. Replicaram-lhe: Por que mandou, então, Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: Nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E, tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que o rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos,
ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Queridos espectadores, vamos agora fazer um estudo a respeito disso que nós ouvimos do capítulo 19 de Mateus. O texto diz que Jesus saiu da Galileia, se dirigindo-se para os confins da Judéia, além do Jordão, ele seguindo aquela caminhada. E essa caminhada, queridos, tem um significado importante para nossas vidas. Quando nós vemos Mateus descrever que o Senhor saiu de um local, se dirigiu para outro, né? Dando um segmento de trajetória, de caminhada, isso tem significado para nossas vidas. Essa posição do Senhor Jesus, essa maneira dele viver no mundo, a maneira dele demonstrar essa convivência na face da terra, com a convivência com os homens, e essa convivência ele demonstrando através de uma caminhada, através de uma trajetória, através de um caminho. Isso tem significado para nós, queridos. E esse significado diz respeito ao segmento de vida na qual nós vivemos. A postura da nossa convivência, da nossa relação com o mundo, da nossa relação com a vida, significa uma trajetória, significa uma história de vida, compreende? É essa caminhada, porque a relação do homem com Deus, a relação do homem com o reino de Deus, se faz através dessa trajetória, através dessa caminhada. Não é um momento estático. A vida com Deus não é um momento estático. Deus não quer que você relacione com Ele e fica falando das coisas daquilo que aconteceu 10 anos atrás, 20 anos atrás. Compreende? Nós temos o hábito de ouvir, ou mesmo de estar nas igrejas, dando testemunho daquilo que Deus fez com nós há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Quando Deus quer fazer coisas novas em nossa vida, a cada dia, a cada manhã, a misericórdia de Deus está sobre as nossas vidas e Ele quer fazer coisas novas. Então, esse relato da qual fala que Jesus, saindo da Galileia, se dirigiu-se aos confins da Judéia, isso tem um significado para nossas vidas, um significado espiritual para nossas vidas. É o significado da condução da nossa vida sobre a face da terra. E nós damos glória a Deus por entender isso. Nós damos glória a Deus por entender que esse Deus, a misericórdia dele, se renova em nossas vidas a cada manhã. Né? Que o juízo de Deus ainda não chegou sobre nossas vidas. Nós temos uma chance, a cada manhã você tem uma chance de viver a manifestação da glória de Deus sobre a sua vida. Você não tem que se pautar naquilo que aconteceu com você há 10 anos, na visitação de Deus há 10 anos, numa causa sua. Não, porque Deus visita a tua vida em todo momento. Em todo momento. E a palavra de Deus diz que a sua misericórdia se renova em nossas vidas a cada manhã. Então nós temos essa expectativa, queridos. Nós temos que gerar em nós essa experiência maravilhosa de conviver com esse Deus maravilhoso a cada manhã sobre nossas vidas. A cada dia você tem a oportunidade dessa convivência com o Espírito Santo. Então nós vemos aqui que quando nessa caminhada, uma multidão de pessoas, né, doentes, e diz a palavra que o Senhor Jesus curou a todos. Isso também tem um significado sobre nossas vidas. Que ninguém que se chegue na presença do Senhor Jesus consegue voltar do mesmo jeito. Ninguém que de coração sincero, de coração quebrantado, chegue na presença desse Deus poderoso, pode voltar nas mesmas condições.
né? Seja numa cura de doença física, de algum órgão, doenças de ordem espiritual, né? Como o Senhor Jesus expulsava demônios, seja doença de ordem emocional, depressão, tristeza, seja situações de dificuldade financeira, o Senhor Jesus cura a todos. O que nós temos que fazer, querido, é buscar esse Senhor conforme a vontade dEle, diante da verdade dEle. A palavra do Senhor diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai libertar do quê? Vai te libertar de qualquer situação na qual você vive, seja de doença, seja de dificuldade financeira, seja de opressão, seja do que for. Não há condicional que o Senhor Jesus. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. O que nós temos que fazer é chegar aos seus pés, chegar aos pés do Senhor e poder adorá-lo na beleza da santidade que é Ele, adorá-lo na condição de quem é Ele. Nós não podemos chegar diante do Senhor Jesus na condição de achar que você está lidando com uma pessoa qualquer, né? Com um irmão ou com uma pessoa já chegar dando ordem para Ele. Não é isso. O Senhor Jesus tem autoridade, nós temos que reconhecer essa autoridade. Nós temos que reconhecer. E aqui, em seguida, nós vamos ver um exemplo de como nós não devemos chegar na presença dEle. Um exemplo da qual a palavra do Senhor nos dá de como nós não devemos chegar na presença dEle. Então diz aqui o texto que chegaram aos pés deles os religiosos. Não vieram lá aqueles que tinham a igreja, né, as sinagogas na mão deles, e essa sinagoga onde eles pregavam a palavra de Deus, onde ele anunciava a verdade de Deus, os chamados fariseus, que eram os homens que tinham a igreja naquela época sobre a administração deles. Eles eram aqueles que traziam a mensagem da palavra de Deus sobre a face da terra, sobre a vida dos homens. E esses homens, então, chegaram no Senhor Jesus, e o texto diz que eles vieram para tentar o Senhor Jesus. Então, diz o texto, tentando-o. Isso diz respeito à tentação mesmo. Diz respeito, o que é a tentação? É a provocação, é querer mover aquilo que não é de Deus, tentar mudar a pessoa, trazer provocação, trazer uma mudança de rumo, mudança de trajetória, compreende? Por isso que no versículo anterior nós tivemos um entendimento da caminhada do Senhor Jesus, da nossa trajetória de vida. Então, vem aqueles, né? O texto diz que os fariseus vieram para tentar ele, para provocar ele, para tentar fazer uma mudança de rumo, uma mudança na conduta de postura, uma conduta de adoração a Deus, de cumprimento conforme a vontade de Deus, tentando modificar essa situação. É isso que esses religiosos se dispuseram a fazer, né? Eles se dispuseram a fazer de chegar na presença do Senhor Jesus, não reconhecendo a autoridade dele, não reconhecendo quem ele era, o Filho do Deus, vieram tratando ele como se ele fosse um rebelde, colocando ele como se fosse uma pessoa que tinha que ser desqualificada, porque na intenção desses homens era desqualificar o Senhor Jesus. Era essa a intenção. Então, na tentativa deles, eles abordaram um assunto que diz respeito à lei de Moisés. Então eles provocaram o Senhor Jesus dizendo o seguinte: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Por que eles levaram essa pergunta? Porque eles conheciam a lei. Eles sabiam que Deus abomina o divórcio. Deus não se agrada com o divórcio. Essa palavra já foi estabelecida. Senhor, quando Deus fez o homem e a mulher, Deus já estabeleceu essa união do homem e a mulher, e já dentro de uma palavra que diz: aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Então já existe uma lei estabelecida por Deus disso, e essa lei foi dada a Moisés. Deus deu a Moisés. Esses religiosos, na qual abordaram o Senhor Jesus com esse questionamento, eram os mesmos que pregavam isso nas sinagogas. Eles eram os principais promotores desse mandamento de Deus a nível dos homens. Então, qual era a intenção deles com isso? Qual era a intenção deles com isso? Era promover aquilo
de pegar o Senhor Jesus, de promover a desqualificação do Senhor Jesus. Porque existia um mandamento, e por trás desse mandamento, olha só o que o Senhor Jesus respondeu para eles. E o Senhor Jesus respondeu para eles, ó, não tendes lido, quer dizer, colocando, vocês não estão lendo isso lá na sinagoga, de que no princípio Deus fez macho e fêmea e os fez, dizendo, portanto, deixai o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois serão só uma carne, uma só carne. Depois ele diz assim, assim não sou mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Exatamente a palavra que é determinada por Deus lá em Gênesis, quando ele fez Adão e Eva. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus criou já com essa intenção, querido. Isso já foi estabelecido por Deus lá em Gênesis, desde quando ele criou todo o universo. Criou o sol, a terra, os animais, os vegetais. E no sexto dia, Deus criou o homem. E quando Deus criou o homem e a mulher, e da costela do homem fez o barro, e da mulher, da costela de Adão, já fez nessa unidade de uma só carne. Tanto é que a mulher foi feita pela costela de Adão. Então essa é a criação que Deus fez. E eles tinham conhecimento disso, porque quem escreveu Gênesis, quem escreveu todo esse conhecimento para o homem entender, foi exatamente Moisés, que era exatamente aquele homem na qual esses religiosos seguiam essas leis de Moisés. Eles seguiam, então eles tinham conhecimento. Mas o que eles queriam abordar o Senhor Jesus não era com relação a essa verdade, porque eles conheciam. A pegadinha deles na nossa linguagem atual, a pegadinha deles vem agora, porque eles chegaram para o Senhor Jesus e disseram o seguinte, então, por que Moisés dá carta de divórcio? Por que Moisés permitiu que se desse carta de divórcio e repudiasse a sua mulher? Essa era a pegadinha. Se Deus fez lá em Gênesis, né, que o homem e uma mulher fosse feita uma só carne, por que Moisés permitiu que desse carta de divórcio? E o Senhor Jesus então respondeu para eles, dizendo, olha, Moisés fez isso por causa da dureza do vosso coração. E essa dureza do coração, queridos, começou lá em Gênesis. Todo pecado, toda desobediência, toda transgressão que os homens fizeram, começou em Adão e Eva, na própria criação de Deus. Quando Deus estabeleceu essa lei, quando ele estabeleceu o mandamento, quando ele estabeleceu ao homem, ele deu ao homem a vida, ele deu ao homem e à mulher a oportunidade de nós vivermos na face da terra, ele nos deu a vida, ele deu um sopro de vida sobre nós. Nós temos oportunidade de viver, queridos. Nós que passamos por uma disputa de milhões de espermatozoides para conseguir fecundar um óvulo de uma mãe, e nós geramos a vida através dessa formação do óvulo e do espermatozoide, do óvulo da mãe, do espermatozoide da mulher, e nós tomarmos um embrião e esse embrião gerar uma vida. Isso se faz pela vontade de Deus. Você foi escolhido para viver, assim como eu fui escolhido. Como é que justifica entre milhões de espermatozoides nós conseguimos esse lugar que nós estamos? Porque se não tivesse sido o DNA do espermatozoide e do óvulo que brotou naquele dia, que da mãe que gerou, daquele ovário, gerasse aquele óvulo, que tem exatamente o seu DNA e o meu DNA, que nos deu o genótipo da nossa estabelecimento de vida, nós não estaríamos vivos, seria um irmão, seria uma irmã nossa que estaria no nosso lugar. Que eles não tiveram oportunidade, porque naquela disputa, no momento da fecundação, fui eu e você que nascemos. Nós que nascemos. Então, nós tivemos esse privilégio da condição que Deus nos deu de nós vivermos. Só que para nós vivermos, nós temos uma regra. Deus estabeleceu uma maneira de nós vivermos sobre a face da terra.
Falou, olha, vocês vão ter oportunidade de viver na terra, mas existe uma maneira para vocês viverem, porque tudo o que foi feito, fui eu que fiz. O Senhor que fez todas as coisas. Então Ele sabe qual é o início e qual é o fim de todas as coisas. Ele sabe. Então nós temos que estar atento à voz desse Deus, saber que Ele que criou tudo isso. Então nós temos que saber como nos conduzirmos naquilo que Ele fez. Assim como nós fomos também gerados perante a bondade de Deus, perante a vontade dEle, e nós podemos estar vivos, nós temos que saber por que nós vivemos e qual é o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. E aí então, e dentro dessa regra, dentro desse conhecimento da vontade de Deus, Deus estabeleceu a questão da unidade de uma mulher e de um homem. E o texto diz macho e fêmea, compreendendo? Já qualificando nós como criaturas de Deus, compreende? Já nos dando a personalidade da criação. Não está dando nem a personalidade de filho, ele está dando a personalidade identificando como criação dele. Falou, quando Deus nos fez macho e fêmea, nos dando a condição já de criaturas, compreende? Feita por ele, assim como os animais, assim como os peixes, assim como as aves, fomos criaturas feitas por Deus. Existe uma regra para isso. E a regra é de uma mulher deixar pai e mãe, e um homem deixar pai e mãe, e se tornarem uma só carne. Mas desde Gênesis, já gerou essa desobediência. O pecado de Adão, o pecado de Eva, na desobediência no paraíso, trouxe o pecado para nós. O que é o pecado, querido? É a desobediência a Deus. É a desobediência daquilo que os fariseus foram provocar o Senhor Jesus. Eles sabiam como Deus estabeleceu a unidade de um homem e de uma mulher. E eles também sabiam por que o pecado de Adão e Eva, que trouxe o pecado para toda a humanidade, trouxe essa situação. E Moisés, ele como legislador de Deus na terra, ele que recebeu a incumbência de trazer toda a lei de Deus, o conhecimento da vontade de Deus sobre a vida dos homens, Moisés teve que estabelecer uma maneira. O problema do pecado, da desobediência dos homens. E entre esses pecados, entre muitos outros, né? Porque não se diz respeito só ao pecado do divórcio, mas o pecado, existem muitos outros pecados, né? Mas a respeito desse pecado, o Senhor Jesus fala, olha, por causa da dureza do coração do homem, por causa da dureza de vocês, é que foi permitido. Moisés lavrou então, estabeleceu então, como permitindo a carta de divórcio, permitindo a carta de repúdio. Mas o Senhor Jesus completa isso. Ele falou, Moisés permitiu a carta de divórcio. Porém vos digo que aquele que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação. O que é fornicação? É a questão da relação sexual ilícita. Em outros textos, em outras versões, fala a respeito de prostituição e fala a respeito de relação sexual ilícita. Não sendo por causa disso, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. O que ele quer dizer com isso, queridos? Que aquela pergunta que os fariseus chegaram para ele e falaram, olha, pode o marido dar carta de divórcio à sua mulher por qualquer motivo? O Senhor Jesus está respondendo aqui, não, porque comete adultério. Então não pode ser por qualquer motivo. Quando ele permite isso, fala, não sendo por causa de uma relação sexual ilícita, isso diz o seguinte, querido. O Senhor Jesus estabeleceu essa lei. Ele diz o seguinte, quando um homem olha por uma mulher com um olhar impuro, ele já cometeu o pecado, ele já transgrediu a lei, compreende? Ele já transgrediu a lei, ele já está fora, ele já pecou, ele já transgrediu a lei. Porque o pecado do homem está no coração do homem,
está na sua deliberação, do seu desejo lá, na motivação do seu relacionamento com Deus e com os homens. Então, se no teu coração você olhou e já desejou, você já pecou, você já adulterou. Então, é isso que ele está falando. Porque quando acontece essa posição de pecado, de transgressão da lei, você já desobedeceu. Você já transgrediu a lei. Por isso que o Senhor Jesus, diante do pecado, ele diz que ele permite o divórcio. Dá essa condição do pecado, da transgressão da lei, na qual você já rompeu com a aliança. A pessoa que faz isso, ele já rompeu com a aliança. Ele já cometeu o pecado. Então, não tem como, entendeu? Já desobedeceu a Deus, já promoveu a situação de adultério, já levou à agressão, à transgressão. Isso, então, ele diz, olha, nessa situação, ele permite o divórcio, porque muitas vezes, porque a palavra de Deus diz que aquela que, por exemplo, o homem cometeu o adultério e a esposa, se ela casada de uma maneira, a não ser por essa condição que o Senhor Jesus está falando, ela vai adulterar também se ela contrair um novo matrimônio. Se ela casar uma segunda vez, ela também vive a condição de adultério. Mas quando há o rompimento dessa aliança, quando há o rompimento através desse ato de fornicação, ato de relação sexual ilícita, já houve o rompimento. Então permite que esse outro lado, a esposa ou o marido, que não cometeram a transgressão, eles foram vítimas da transgressão. O Senhor Jesus permite que haja a carta do divórcio para que o outro casamento seja um casamento feito na presença de Deus e eles possam viver de uma maneira com a vontade de Deus. Por que nós vemos isso, querido? Porque os apóstolos, quando viram essa arguição, quando os apóstolos viram essa posição do Senhor Jesus, eles logo disseram, então dessa condição, não é bom que um homem se case. Por quê? Eles foram sinceros diante do Senhor Jesus. Porque dentro da sociedade, da convivência que nós vivemos, de uma relação, né, de uma relação social, no meio que nós vivemos, nós estamos sujeitos a esse erro, estamos sujeitos a pecado, estamos sujeitos a essa transgressão. Por isso que eles chegaram, então, não é bom que o homem se case, né? E o Senhor Jesus, ouvindo isso, deu um outro ensino em cima dessa posição de revolta dos apóstolos. Porque eles levantaram e falaram, bom, então não é bom que ninguém se case, porque o homem já tinha na condicional dele já, diante da convivência que eles tinham da situação de todo o relacionamento da igreja, eles tinham já essa posição. Nós vemos aqui que os apóstolos estavam impressionados com aquela posição da deliberação com relação ao divórcio. Eles falaram, e os apóstolos então chegaram para o Senhor Jesus e falaram, olha, então é bom que o homem não se case. Por quê? Para não ter esse compromisso. Para não ter esse compromisso da obrigatoriedade, entendeu? De você, muitas vezes, ter um casamento que não foi estabelecido segundo o teu coração, né? Não foi estabelecido segundo a deliberação, muitas vezes, da vontade de Deus ou do seu coração, do amor que você tem, entendeu? Pela pessoa, muitas vezes você é induzido a um casamento por uma condição social, por uma condição de cobranças de ordem social, e você exerce um casamento, às vezes, que traz esse peso da responsabilidade de não poder nunca mais separar, né? Porque aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Então os apóstolos, mediante essa obediência a essa vontade de Deus, eles então falaram, não é bom que se case. Só que o Senhor Jesus deu um outro ensino a respeito disso, da qual nós devemos ter. Porque dentro dessas condições, o Senhor Jesus dá a oportunidade de nós fazermos um conserto da nossa vida. Há uma oportunidade de você consertar a tua vida quando você está diante dessa situação. Porque ele diz, quando os apóstolos falaram, é bom que o homem não se case, o Senhor Jesus falou, nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles na qual foi concebido. Isso significa, querido,
que é uma deliberação de Deus a respeito da nossa vida. Há vários tipos de pessoas que se conduzem na maneira da convivência de uma relação sexual, de um ato sexual. Há vários tipos de pessoas. O Senhor Jesus vai se falar a respeito dessa situação, né, da conduta sexual de um homem. Ele vai dizer, olha, existe 3 tipos de pessoas. Ele fala, há eunucos, né? Quem é eunuco? O eunuco é aquele que se abstém da vida sexual, né? Que não tem oportunidade de ter um ato sexual. Uma incapacidade, o eunuco, melhor dizendo, tem a incapacidade de fazer o ato sexual. Ele é incapaz de fazer o ato sexual. Então ele diz, ó, existem 3 tipos. Existe um eunuco, na qual nasce do ventre da mãe, quer dizer, uma pessoa que não é dado à vida sexual, tá? Existe um eunuco, na qual é castrado pelos homens, e isso era comum na época antiga, na época do Senhor Jesus, ou anteriormente ao Senhor Jesus, a geração dele, porque os reis, eles castravam os homens, né, para conviver com as princesas, com a rainha dentro dos palácios. Então ele está considerando esse tipo de homem que era castrado para conviver nos palácios, que é o segundo tipo. E ele diz que há um eunuco que se castram a si mesmo por causa do reino dos céus. Ele diz, quem pode receber isso, receba. Entendeu? Então, quem pode receber essa informação, que receba. Então nós temos, o Senhor Jesus deliberou essa condição que Deus nos fez. Ele conhece cada ato nosso. Deus nos fez para ter a procriação. Ele nos fez, o sexo faz parte da criação de Deus sobre nossas vidas, assim como foi dado a todos os animais. O homem faz parte dessa criação. Por isso que o Senhor Jesus, quando definiu a respeito disso, a respeito da relação homem e mulher, ele já chamou macho e fêmea, porque diz respeito à conjugação carnal, diz respeito ao ato sexual. Por isso que ele já chamou de macho e fêmea. Nosso Deus, ele não tem máscara, ele não coloca máscara, não existe nada impuro diante dele. Foi ele que criou. A impureza está dentro do nosso coração, está na nossa intenção de ver as coisas, está na nossa maneira de nós darmos o julgamento das coisas. Aí é onde é que está a impureza. Por isso o Senhor Jesus diz que o pecado está em nosso coração, da maneira que você interpreta as coisas. Porque essa relação, isso foi Deus que criou. Por isso que ele tratou a questão da posição dos homens, né? Que um pode ser dado a ter a vida sexual por ordem de nascimento, já nasce sem ter esse estímulo, sem ter esse impulso, sem ter esse desejo. É uma questão de ordem de nascença. Ele nasceu dessa maneira. Existem aqueles que os homens castram e existem aqueles que se fazem castrar da vida sexual por causa do reino dos céus. Então, é esse conhecimento que nós temos que ter a respeito desse momento, desse mover que ele fala a respeito disso. Mas eu quero dar uma palavra em cima disso, querido, que não está no texto, mas é uma palavra de ordem, de coração, de ordem espiritual para nossas vidas. Porque eu quero citar um exemplo a respeito dessa situação na qual os fariseus vieram condenar a questão do divórcio, abordar o Senhor Jesus a respeito do divórcio. Maria Madalena, queridos, foi pega em flagrante adultério. Ela era uma mulher que foi pega em adultério, porque ela era casada, entendeu? E ela estava em adultério. E ela, então, foi condenada pelos homens. E ali tinha uma multidão de homens que já julgaram ela, pegaram as pedras, e ela já estava ali, já condenada, já pelo juízo dos homens, para ela ser apedrejada. Porque naquela época a lei era que matasse a mulher pega em adultério. Então, essa lei na qual os fariseus invocaram o Senhor Jesus, já foram estabelecidos nesse ato. A lei já estabelecida, por Moisés inclusive, a mulher teria que ser apedrejada naquelas condições. E foi o que aconteceu ali na presença do Senhor Jesus. E aí aconteceu o sobrenatural, na qual nós temos que entender qual é o sobrenatural de Deus que está sobre nossas vidas. A ação daquele que tem autoridade no céu e na terra para delegar e ajuizar nossas vidas.
que aconteceu ali? Eles chegaram no Senhor Jesus e queriam fazer o Senhor Jesus cúmplice daquele ato, porque era mediante a palavra escrita lá em Levítico a respeito dessa conduta referente à mulher adúltera. E aí então o Senhor Jesus foi chamado para participar disso. E chegaram ao Senhor Jesus, chamaram ele, né, para também participar desse crime, né? O Senhor Jesus virou para eles e falou: olha, atire a primeira pedra daquele que não tiver pecado. Ele não tomou defesa da mulher, ele simplesmente colocou as coisas em ordem. Ele colocou diante da autoridade que ele tem, da autoridade de perdoar pecados, da autoridade de liberar salvação, de deliberar vida com Deus, com as pessoas, porque ele tem autoridade no céu e na terra. Ele chegou e falou: atire a primeira pedra. E aí houve o sobrenatural, queridos. Porque aqueles homens, eles estavam sempre baseados nesse tipo de ato. Eles estavam conformados, eles estavam convictos diante da lei que eles tinham, que eles estavam fazendo um ato correto. Compreende? Mas quando o Senhor Jesus colocou essa palavra para eles, a partir do mais velho, entendeu em si que ele não era digno de fazer esse ato, porque ele também era pecador. E aí então, a partir dos mais velhos, todos eles jogaram a pedra e abandonaram as pedras e foram embora. E ficou o Senhor Jesus e aquela pecadora. E o Senhor Jesus chegou para aquela pecadora e perguntou: olha, cadê os teus juízes? Cadê eles? O Senhor Jesus, ela respondeu: Senhor, não tem mais ninguém aqui. Aí Jesus virou para ela e falou: filha, vá e não peques mais. Essa é a palavra, querido. Esse é o amor de Deus sobre as nossas vidas. Não existe pecado sobre a face da terra que não possa ser perdoado pelo nosso Senhor Jesus. Agora, a nossa conduta, querido, é voltar e não pecar mais. Compreende? Voltar para nossas vidas, voltar para a nossa condição e não pecar mais. Esse é o poder de Deus sobre as nossas vidas. Aquele mundo religioso não consegue entender o amor de Deus pela vida dos homens. O mundo religioso, querido, a religião, o espírito de engano que busca através da hipocrisia de uma veste de honra e chega diante dos homens, dos filhos de Deus, cobrando uma atitude que dentro deles está cheio de pecado, está cheio de sujeira. Como o Senhor Jesus falou, são sepulcros caiados. Então, querido, nossos olhos não têm que estar na postura desses homens julgadores, desses que chegaram diante do Senhor Jesus e veio fazer juízo a respeito dos homens, que é o espírito de religiosidade. Que o Senhor Jesus falou para ele: ó, pai de vocês, nós vamos ver isso. Quando eu falo para você, quando nós estamos aqui dizendo que espírito de religiosidade é demônio, porque o Senhor Jesus vai dizer, nós vamos ver no texto, falou: o pai de vocês é Satanás. O Senhor Jesus vai falar literalmente para eles, porque eles dizem: porque nós somos filhos de Abraão. Jesus falou: vocês não são filhos de Abraão. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, porque o próprio Abraão viu o meu tempo e se alegrou com o meu tempo. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me entenderiam. Eles não estavam entendendo o Senhor Jesus, porque a religião, querido, não consegue entender o amor de Deus e o perdão de Deus sobre os erros dos homens. E aí então nós vamos ver esse exemplo ainda aqui, queridos, ainda aqui. Porque quando aconteceu isso, eles chegaram e falaram, né? O Senhor Jesus chamou o menino, a propósito dessa condição, dando continuidade àquilo que nós estávamos falando a respeito dos eunucos, né? Chegaram os meninos e o Senhor Jesus então impôs a mão sobre eles, orou a atenção dos apóstolos, porque não queria que os meninos chegassem até ele. E o Senhor Jesus disse: deixai os meninos e não impeça que eles venham até mim, porque de tais é o reino dos céus, querido. E eu quero dizer, depois o Senhor Jesus impôs a mão sobre eles e orou sobre eles e abençoou aqueles meninos. Isso, querido, tem um significado tremendo para nossas vidas, porque diz respeito a isso que nós estamos falando.
esse fato de ter aparecido as crianças ali naquele momento que o Senhor Jesus estava falando a respeito de sexualidade, que o Senhor Jesus estava falando sobre sexo, sobre a postura sexual do homem, sobre a questão do adultério, sobre a questão do divórcio, sobre a questão da condição do homem se abster da vida sexual por causa do reino do céu. Quando chegou essas crianças, não veio por acaso. Essas crianças vieram porque era a vontade de Deus para nos dar um ensino, que é a postura da inocência de uma criança, de nós termos essa posição. E ali naquele momento, os apóstolos queriam impedir que esses inocentes chegassem até Jesus. Eles não estavam permitindo que as crianças chegassem. E o Senhor Jesus chamou a atenção dos apóstolos para que as crianças chegassem. Ainda hoje isso acontece, queridos. Ainda hoje. Quantos pequeninos que chegam inocentes, né, com o coração sincero diante de Deus. O coração duro dos homens. Aquela mesma dureza que o Senhor Jesus referiu com a questão de Moisés, né, por causa da dureza do coração dos homens. Chegaram impedindo que os inocentes chegassem até o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus repreendeu. E isso, querido, isso acontece na nossa geração ainda. Porque por causa dessa postura religiosa de impedir, por causa do erro, por causa do pecado, de pessoas, casais que estão separados, casais que estão vivendo a amargura do repúdio de uma sociedade de falsa aparência, que julga aqueles coitadinhos que tiveram a vida destruída por causa de um mau relacionamento conjugal, que são pequeninos, que precisam, que tenham o coração sincero diante de Deus e que buscam o perdão de Deus. E aí então a igreja se posiciona como julgadora e impede que esses pequeninos cheguem até o Senhor Jesus. É esse significado que eu vejo nessa condição desses pequeninos que estavam se aproximando do Senhor Jesus. Porque eles eram considerados pequenos, meninos, pela inocência deles, não pela maldade do erro do pecado deles, não, mas pelo coração sincero de buscar socorro em Senhor Jesus, de buscar socorro em Deus para promover um conserto com a vida deles, para promover uma redenção dos erros que ninguém, porque quer, ou faz por ignorância, ou pelo mover que o mundo traz, que abafa, que traz uma circunstância que faz o erro. Mas quando esses querem o conserto, esses querem andar segundo a vontade de Deus, querem obedecer o conserto com a vida, eles vão de coração inocente, eles vão de coração sincero na presença do Senhor Jesus. E muitas vezes a religião impede isso, por causa da postura julgadora. E o Senhor Jesus dá o exemplo, não impeçam, deixe que até mim, né? Porque deles é o reino do céu, é desse coração sincero, desse coração humilde, que busca a presença, desse coração inocente, que quer um conserto da vida deles, posso chegar até o reino do céu, é desses que é o reino do céu. E aí então, chega nesse momento um jovem rico. Queridos, e aqui eu quero dizer para você, esse contexto nós vamos ver aqui, um jovem rico, fala exatamente disso que nós estamos falando. Esse capítulo 19, querido, é um concerto que o Senhor Jesus faz com nossa atitude como igreja do Senhor. Então, chega diante do Senhor Jesus um jovem rico, e chega diante dele, tá? Rico, consciente de tudo que ele é, se gabando da posição dele, tá? Religioso. Senhor, bom mestre, chega, bom mestre, que bem farei para a vida eterna? Sabe por que ele fez essa pergunta, querido? Você vai saber agora em seguida. Porque ele tinha certeza que ele estava com o lugar dele garantido. Ele tinha certeza que estava com o lugar dele garantido. Sabe por quê? O Senhor Jesus olhou para ele e falou, primeiro Jesus chamou a atenção dele. Escuta, por que você me chama de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Não há bom senão só que é Deus. Agora, se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Aí o menino lá, quais? E Jesus falou, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o mandamento. Esse menino
virou para o Senhor Jesus e disse: tudo isso eu tenho guardado, desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Jesus olhou para ele e falou: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, então terás um tesouro do céu, e vem e segue-me. Quando o Senhor Jesus falou isso para ele, o Senhor Jesus falou isso com autoridade para ele, já mostrando no coração dele quem ele era. Porque quando o Senhor Jesus deu essa palavra, vai e vende tudo que você tem, o Senhor Jesus mostrou o coração dele. Onde é que estava o tesouro dele? Onde é que estava o amor dele pelas coisas? E aí então esse menino, ouvindo essa palavra, se retirou triste, porque possuía muitas propriedades. Queridos, aqui nós vamos tirar vários ensinos dessa situação. Há um poder tremendo nesse exemplo que o Senhor Jesus diz dessa história. Primeiro, mostra que esse menino era um religioso, aquele que cumpria os 10 mandamentos. Ele era um cumpridor dos 10 mandamentos. Ele exercia tudo aquilo que o Moisés estabeleceu na lei. Ele era religioso. E ele então se gabou dessa situação de religioso. Ele chegou no Senhor Jesus, olha, bom mestre. O Senhor Jesus chama, peraí, por que você está me chamando de bom? Bom é um só Deus. E é isso que eu quero que nós saibamos. Primeiro, o ensino está nisso. Nós entendermos que sobre a face da terra só existe a bondade com a presença de Deus no coração do homem. O homem natural não é bom. O Senhor Jesus está nos dando o ensino que bom é só Deus. Nós temos que entender isso, porque quando na carta dos apóstolos, dos epístolos, Paulo e os apóstolos invoca nós, igreja do Senhor, para nós orarmos pelos governos, orarmos pelas aquelas pessoas que estão ao nosso lado, orarmos pelos nossos representantes a nível de Câmara, de vereador, a nível de prefeitura, a nível de governo. Por quê? Porque eles não são bons, querido. Não tem bondade no governo desse mundo. A bondade é só Deus. Quando Ele pede para nós orarmos, é para nós pedirmos a Deus colocar a bondade dele no coração desses governantes, para que a bondade de Deus no coração deles possa fazer as boas obras para nossas vidas. Eles que governam nossas vidas, que está o estabelecimento daquilo que nós temos que pagar, de imposto, do preço das coisas, de tudo aquilo que nós vivemos, são os governos que estabelecem as leis de como nós devemos nos conduzir, do que nós devemos pagar. Então, nós temos que orar para que haja bondade, para que a bondade de Deus esteja no coração deles, para que eles possam estabelecer o governo deles na bondade de Deus, assim como nas pessoas que nós relacionamos, querido. Seu patrão, sua patroa, as pessoas que você convive, onde você é chefe ou onde você é empregado, você tem que orar ou pelo seu patrão, para as pessoas do seu superior, orar para que a bondade de Deus sobre a vida dele, para que ele seja propício com sua vida profissional, você tem que orar por eles. Por isso que o Senhor Jesus disse que nós temos que orar pelos inimigos. Por quê? Para que a bondade de Deus esteja no coração deles. Compreende? Esse é o ensino que o Senhor Jesus está nos dando através dessa condição, desse menino religioso que chegou até o Senhor Jesus. Nós temos que entender a questão da bondade, querido. Não existe ninguém bom na terra. Os bons que se colocam como bom é porque está querendo tirar alguma coisa de vocês, como o político, que é véspera de eleição, são bondosos. Vão na sua casa, visitam, dão presente, promete isso, promete aquilo. Você fica admirado na bondade daquele político. São bons por causa do teu voto. Mas depois que buscou teu voto, depois que ele já conseguiu, ele pouco nem lembra mais de você, nem sabe o que ele pediu para você. Foram tantos pedidos, como é que ele vai lembrar do seu? Compreende? Então, é isso. O que nós temos que fazer? Orar para que ele se lembre. Orar para que aquilo que ele para que Deus faça no coração dele, lembrar daquilo que ele prometeu para que ele possa fazer em nosso favor. Compreende? É isso. Assim é o nosso patrão, assim é o nosso empregado, assim é a pessoa que nós convivemos no dia a dia, relação com os funcionários na qual nós relacionamos. Então, por isso que o Senhor Jesus nos chama para nós orarmos sem cessar, porque nós não sabemos o que nós vamos deparar daqui 1 minuto, daqui 5 minutos. Nós temos que estar nessa postura, nesse lugar contrito de oração. É esse lugar que o Senhor nos chama.
para nós conhecermos essa verdade, para você poder se estabelecer sobre a face da terra, segundo a vontade de Deus, segundo o conhecimento de Deus sobre a tua vida. Orar pelo pastor da igreja, para que ele dê uma boa palavra, para que ele não seja enganado pela voz do diabo, para que os fuxiqueiros não tenham uma voz de prepotência na tua igreja, para que a voz de acusação do inferno não seja a voz de tônica na vida da tua igreja, mas que o amor de Deus seja colocado na vida da tua igreja. Que o amor de Deus esteja sobre teus irmãos, sobre o teu pastor, sobre a liderança da igreja. É isso, querido. Esse é o ensino na qual o Senhor nos dá a respeito de quem é bom. De quem é bom? Só Deus. Nós temos que invocar essa vontade de Deus sobre as nossas vidas. Em seguida, o Senhor Jesus diz para ele, fala a respeito, escreve a respeito da lei. E aquele menino era cumpridor da lei. Ele cumpria tudo, tanto é que ele falou para a presença do Deus. Ele não falou ali da boca para fora. Ele falou para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não contestou ele. Falou, olha, eu cumpro tudo isso. O que mais eu posso fazer? Queridos, esse que mais eu posso fazer é que tem significado, na qual ele não entendeu e na qual os religiosos desse mundo não conseguem entender. Porque com relação ao cumprimento dos mandamentos de Deus, querido, eu conheço muitos homens que são bons, paga os impostos certinho, são bons profissionais, pessoas ilibadas como bom pai de família, boa mãe, cumpridores da obrigação deles, homens honrados, que vivem a vida pautado na honra, que não aceite que ninguém fala mal deles. Se fala mal deles, eles ficam uma fera por causa da conduta moral deles. Sabe o que é isso, querido? Justiça própria. O que eles têm é justiça própria. Eles tiveram conhecimento da justiça de Deus através dos 10 mandamentos e eles pautaram a vida deles nisso e invocaram a justiça pela carne deles, pela postura deles. Eles têm a justiça própria mediante disso. Só que o Senhor Jesus falou que, olha, você quer ser perfeito? Porque embora você tenha essa justiça própria, você não é perfeito, querido. Por que você não é perfeito? Porque teu coração não está em Deus. Seu coração não está na palavra de Deus. Seu coração está na sua própria justiça, no seu amor próprio, o amor pelo seu nome, o amor pela sua honra. Esse é o teu Deus. Na realidade, o teu Deus é esse, de você invocar para si próprio a sua justiça. Porque você se colocou no mundo com essa mão, com a mão forte do seu braço. Compreende? E o Senhor Jesus disse que você, embora seja justo, embora você tenha essa posição ilibada diante da sociedade, você não é perfeito. E a palavra de Deus diz que para nós vermos a Deus, nós temos que ser perfeitos. Só os perfeitos virão a Deus. E o Senhor Jesus dá um ensino para esse menino e para nós como você ser perfeito. Porque o Senhor Jesus virou para aquele menino e falou, olha, você quer ser perfeito? Isso significa, você quer ter vida eterna e ver a Deus? Você tem que vender tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue. Isso, queridos, diz respeito a colocar o Senhor Jesus no trono do teu coração. Isso diz respeito a você perder tua vida para ganhar a vida com Deus. Isso diz respeito a você entregar a tua vida. Diz respeito de você pegar a tua cruz e seguir o Senhor Jesus. O seu Deus é o Senhor Jesus no trono, no teu coração. Não mais as suas propriedades, sua conta bancária, aquilo que você tem de poder, a sua contabilidade no seu dono da tua vida. Você não está voltado para o escritório do que você tem que pagar, do que você tem que fazer, do que você tem que comprar, o que vai gerar na bolsa, o que vai dar mais de rendimento para você. Não é isso, seu Deus. Seu Deus é o que fez o céu e a terra. Ele tem todo o poder para te levar a uma vida eterna, dessa sua vida não ser restrita a 70, 80 anos. É isso que o Senhor Jesus está falando, na qual esse menino quis saber o que fazer para viver a vida eterna. Como eu alcançar, para alcançar, até conseguir a vida eterna. É isso que esse menino queria. Porque a condição desse mundo ele já tinha. Ele tinha o dinheiro, tinha a posse, ele era um homem honrado, era um menino honrado que se estabelecia mediante a lei, os 10 mandamentos de Moisés.
Só que o Senhor Jesus invocou a ele, que para ele conseguir a vida eterna, isso não basta. Para conseguir a vida eterna, ele tem que desprender dessa coisa do mundo. Ele tem que desprender desses valores do mundo. Ele tem que colocar o coração dele em Deus. Ele tem que colocar o Senhor Jesus no trono. O Senhor Jesus dentro da vontade dele. E quando ele faz isso, querido, quando ele diz, olha, o seu tesouro, guarda o teu tesouro no céu. O que é guardar o tesouro no céu, querido? É você ter a palavra de Deus no teu coração. Ter a palavra de Deus e a vontade de Deus no teu coração e você obedecer essa palavra no amor ao próximo, na edificação das vidas, através do seu testemunho, de você anunciar essa verdade. É isso que o Senhor Jesus está falando, de você guardar esse tesouro no céu, porque quando você faz isso, o Senhor tem galardão, e significa que tem salário poderoso para te dar, com valor. Ela diz que o tesouro no céu, a traça, nem a ferrugem e nem os ladrões nesse mundo possam roubar. Ninguém pode tirar isso de você. É dado da mão do Senhor. É isso que Ele reserva para aqueles que perdem a sua vida, que entrega isso e coloca o Senhor Jesus no coração. Essa vida fugaz de 70 ou 80 anos não pode tirar você de uma eternidade só pelo poder dos bens que você possui. Quando o Senhor Jesus falou isso, querido, e aquele jovem saiu triste, e a palavra diz, viu que ele tinha um coração sincero, só que ele era religioso, e o coração dele estava voltado da sua justiça própria, da autojustiça, da justiça que o homem estabeleceu para si. O coração deles não estava em Deus, não estava no amor do Espírito Santo que nos leva à conduta da verdade de Deus sobre nossas vidas. Não era isso. Ele se pautava na justiça própria. E diz a palavra que o Senhor Jesus, então, vendo aquilo, virou para os apóstolos e falou, olha, em verdade, digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Como é difícil. E depois repetiu isso outra vez. Falou, olha, como é difícil passar. É mais fácil passar, ele diz, ó. É mais fácil passar pelo fundo do agulha um camelo do que um rico entrar no reino do céu. Por quê, querido? Por causa no teu coração. Qual é o tesouro no teu coração? É isso que é difícil. Os apóstolos, quando viram isso, se admiraram. E viraram e falaram, quem poderá salvar-se? Sabe por que os apóstolos falaram isso? Porque todos eles eram homens ambiciosos. Todos eles queriam ser homens prósperos, queriam ser ricos. Como muitos religiosos de hoje, que montam sinagogas para ganhar dinheiro e ter fortuna. Compra casas, carro, fazendas, sítios, bens materiais. Compreende? Porque estão presos a essa condição, muitos. E vão deixar de perder tesouros no céu, porque estão recebendo o salário aqui na terra. Quando Deus quer dar um salário muito maior lá no céu para eles. Então esses apóstolos, nessa mesma condição, falaram, Senhor, então quem de nós, como conseguir então, poderá salvar-se? Porque o homem, assim como na nossa geração, hoje uma geração ainda mais forte ainda, com a questão da aquisição, do bem consumo, né? Uma sociedade de consumo poderosíssima através da propaganda, da mídia, né? Da facilitação de crédito, de você comprar 15, 30, 60 vezes, você lá assumir compras absurdas, né? Carros hoje você se compra pagando em 50 meses, né? Você sacrificando a vida durante 6 anos, 5 anos, 4 anos para pagar um carro, mas você compra aquele carro do teu sonho. Compreende? Casa do mesmo jeito, bens, tudo dentro dessa estrutura chamado bem de consumo. Nossa sociedade vive em função disso. Então, o Senhor Jesus nos adverte com relação a isso. Olha, é mais fácil, porque quando nós nos sacrificamos, querido, quando nós buscamos essas coisas, nós deixamos de tirar nossos olhos para o incorruptível de Deus e passa a viver a questão do mundo, de viver a questão do mundo. Então o Senhor Jesus nos chama em relação a isso. E os apóstolos então invocam ele, Senhor, mas nós deixamos tudo
para te seguir. E o Senhor Jesus dá uma palavra tremenda para esses apóstolos, porque Pedro vira e fala: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, o que nós vamos receber? E o Senhor Jesus diz: em verdade vos digo que vocês, quando tiver no dia da regeneração, o Filho do Homem se assentar na tua glória, e também vós assentareis como 12 tribos no trono, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmã, mãe, mulher, filhos e terras, por amor ao meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos que são derradeiros, muitos serão primeiros. Querido, essa é uma palavra poderosa, da qual nós devemos confiar, que o nosso galardão, querido, e toda atitude que nós fazemos aqui, para que o reino do céu, a nossa vida, e nós possamos dar o testemunho desse reino do céu, na vida dos homens. E aí não importa o preço, pai, mãe, irmã, esposa, filho, filha, não importa o preço que nós estejamos que dar isso. O que nossos olhos têm que ter a deliberação daquilo que é a glória de Deus nas nossas vidas. E aí o Senhor dá a promessa para nós, que nós vamos receber 100 vezes mais. 100 vezes mais. Essa confiança que nós temos que ter. Quero agradecer a audiência de vocês, quero fazer o convite de nós permanecermos nessa unção, nessa chamada que o Espírito Santo está nos dando para fazer esse estudo de Mateus, do livro de Mateus. Quero chamá-lo para que amanhã nós possamos, se assim Deus nos permitir, continuar no estudo de Mateus capítulo 20.